Bom, agora falando um pouco de celulares para comprar hoje em dia, com processadores bons para jogos. Eu indico para vocês celulares, por exemplo, da Motorola. É de 30 Ultra, Moto G100, Moto G200. Esses aparelhos que eu mencionei vão ter processadores potentes, otimização de sistema muito boa e versões de memória RAM muito boa. Da Motorola que eu indico para vocês fortemente, com processadores Snapdragon 870, o Edge 20 Pro, que é um celular muito completo, já foi top de linha. Tem o Moto G100 da Xiaomi, também com Snapdragon 870, Poco F3 na versão 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, claro, porque para emulação geralmente é bom você ter pelo menos 8 a 12 GB de memória RAM. Eu não recomendo geralmente Xiaomi porque eu utilizo Xiaomi, inclusive esse que eu estou usando para gravar, que é um Redmi Note 12 Pro com Snapdragon 732G, 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno. Ele é até que bonzinho, mas ele não roda tudo e peca um pouquinho na otimização do sistema. A HyperOS capa um pouco o sistema e ele aquece bastante. Mas mudando um pouquinho assim o foco dos celulares que eu falei, para você conseguir rodar jogos de PC, você tem que entender pelo menos um pouco, você tem uma base do que você está fazendo. Então recomendo para vocês ver alguns tutoriais no YouTube, porque muita gente ensina essa questão. E recomendo a vocês nunca optarem em comprar celular muito barato e procura muito sobre o processador, porque eu vejo muita gente comprando a 15, a 16, a 17 da Samsung, Moto G04, G05, Moto G14. Cara, se for para comprar esses celulares, é mais fácil você optar por celulares mais antigos que às vezes abaixaram de preço. Tem configurações de celulares de topo de linha. Você encontra já na faixa de preço. Esses celulares que eu mencionei, você encontra na faixa de 600 a 1.200 reais. E não valem a pena por esse valor. Por exemplo, a OLX é uma loja que você já encontra celulares usados muito bons, troca-fone, só que a troca-fone eu recomendo vocês a comprar que não seja na condição outlet, que geralmente vem muito ruim, ou você tem sorte, pode vir muito boa, mas raramente acontece isso. Muita gente está querendo emular, entendeu? Porque antigamente a pessoa via o celular apenas como celular para ligação, essas coisas, porque não era aquele smartphone, antigamente era telefone mesmo, sabe? Era só telefone celular. Mas hoje em dia a gente tem aí celulares com poder de processamento muito bruto, entendeu? Tipo, a nível de console ou até mesmo mais potentes, celulares assim que tem uma potência para rodar jogos pesados, jogos que não são nativos, no caso a emulação inclusive. E isso é muito bom porque a gente tem uma comunidade que vai crescendo, porque antigamente a gente via celulares que a tendência era ser só para uma coisa e hoje em dia a gente faz de tudo com celular. E é isso, gente. Tipo, sempre se atente ao processador, à memória RAM, entendeu? E se as outras configurações também vale a pena. Geralmente celulares assim com tela muito ruim não compensa tanto. Então veja se pelo menos ele tem uma tela legal, uma tela rápida, porque isso vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença, principalmente para quem não tem controle, entendeu? E joga na tela. A suavidade ali do movimento, a taxa de atualização alta ajuda bastante nisso, porque ela dá a sensação de suavidade assim. Tem celulares que você mexe parece que tá travando, entendeu? Não compensa tanto. Então eu pitch sempre de celulares assim, a linha que tem pelo menos 120 Hz, de 90 a 120. 90 é razoável, 120 já é o padrão, beleza? Bateria, cara, eu pitch sempre por bateria, porque para emulação, geralmente se for um celular que aquece, ele vai drenar muita bateria, então não recomendo bateria de 4.000 mAh. Eu recomendo de 5.000 mAh para cima, para emulação de preferência de 6 para cima. Entendeu? Senão você vai ter que carregar o celular pelo menos umas 2 vezes por dia ou usar modo economia. E modo economia para quem usa emulador não é bom,
porque ele limita alguns processos em segundo plano, entendeu? Isso é bom, assim, para fechar alguns processos, assim, em segundo plano que a gente não precisa, mas ele é ruim porque ele também limita, entendeu? E basicamente é isso. Você tem que focar em processador e memória RAM se for para jogo. Agora, se for para tirar fotos, você pega um Samsung da linha S, da linha Z ou da linha Fold, pega um Huawei, pega aí, deixa eu ver, OnePlus, Google Pixel. Agora, se for foco em desempenho bruto, pega celulares que tem de preferência Snapdragon da linha 695 para cima, com 8 GB de memória RAM para cima. E se for MediaTek, que utiliza GPU Mali, da linha da Dimensity, 7000 para cima, como eu mencionei no outro vídeo. E, cara, é muito importante que você opte basicamente só por MediaTek, Exynos ou Snapdragon. Se você for pegar GPU Mali, você pegue Exynos ou MediaTek, beleza? Não vai muito em Unisoc, não vai muito em, por exemplo, tem uma outra linha de processadores assim, eu não lembro agora, mas não vai em qualquer GPU Mali. E eu opte sempre pela Mali G76 para cima. Eu não recomendo a Mali G68 porque é um pouco capada, mas Mali G76 para cima já consegue rodar algumas coisas. Mas de preferência da linha 7000 para cima, de preferência 7300 para cima, dos da Dimensity. Tem aí, por exemplo, modelos com MediaTek que já são muito bons, tipo o X7 Pro, X8, X8 Pro Max, entendeu? Esses compensam bastante, porque tem nível de topo de linha em questão de processamento, já fazem uma pontuação muito boa no Tutu. Mas uma recomendação que eu faço para vocês: nunca vai por pontuação, porque nem sempre o celular tem muita pontuação significa que ele é bom para tudo, entendeu? Todos os celulares têm limitações.